Bem, galera, dando continuidade, então vamos aqui agora com o osso nasal. Bem, o osso nasal é um osso pequeno, certo? Vocês observem aí pela proporção dele em relação aos outros ossos. E aí ele basicamente vai ser conseguido, vocês vão conseguir observar ele somente com essas visões. Percebam, as articulações, se eu tenho dois ossos nasais, lembram, certo? Tem uma sutura no meio, que nós chamamos de sutura internasal. Então, olha, nessa região vocês estão observando a articulação dele com o osso frontal, aqui com o osso maxilar. Vocês percebem aqui também, olha, nessa vista lateral, a articulação dele com a maxila e também assim com o osso frontal. Se vocês perceberem, gente, olha só, vocês têm tipo uma abertura, que é essa abertura que eu estou passando o mouse ao redor, que ela vai ser delimitada tanto pelo osso nasal quanto também pela maxila, certo? Como é o nome dessa abertura? Nós chamamos de forame piriforme. O que é piriforme? Piriforme é formato de pera. Se vocês observarem, realmente ele tem tipo um formato de pera, certo? Então, forame piriforme é esse forame que ele vai indicar a abertura da cavidade nasal, porção esquelética, certo? Então, a abertura da cavidade nasal, porção esquelética, vocês vão ver porque a porção cartilaginosa são as próprias narinas, essas narinas que vocês conhecem, essas duas aberturas do nariz, mas a porção esquelética é essa porção que vocês estão observando, que é o forame piriforme. Então, observem, é um acidente ósseo que ele vai ser formado pela união dos dois ossos nasais, certo? Como também aqui da maxila, certo? Então, o que o osso nasal ele faz parte? O osso nasal, gente, ele vai compor o que nós chamamos de parte óssea do nariz. Por quê? Percebam que aqui o nariz ele vai ser composto por uma porção esquelética. Qual é a porção esquelética do nariz? A porção esquelética do nariz é essa região aqui dos dois ossos nasais. Parte do osso frontal é considerado parte do nariz, tanto que essa região aqui é um ponto craniométrico, bem aqui, olha, vou deixar o mouse. Nesse ponto, nós chamamos de násio, é um ponto craniométrico. E uma parte do nariz também é formada pela maxila, certo? Como assim, região da maxila? Essa região aqui, gente, o processo frontal da maxila forma também essa porção esquelética do nariz. A outra porção do nariz vai ser formada por essa porção cartilaginosa, certo? Nessa porção cartilaginosa eu também vou ter umas regiões que vão ter entremeados uma parte de tecido adiposo, de tecido conjuntivo, mas de uma forma geral, essa porção, as outras porções do nariz, essa porção mais móvel que vocês conseguem movimentar, é formada de porção cartilaginosa do nariz, certo? E aí cada cartilagenzinha dessa, ela vai possuir um nome, certo? Ah, essa daqui é cartilagem lateral, essa daqui é cartilagem alar, essa daqui é a cartilagem septal. Cada uma tem um nome, mas vocês vão estudar isso com mais detalhes quando vocês forem estudar sistema respiratório, tá bom? O próximo osso que nós iremos falar é o osso vômer, que também vai estar relacionado com o nariz. Nessa vista anterior, vocês conseguem observar o vômer aqui, olha. Então ele está se articulando com quem? Esse daqui é a pontinha do vômer mesmo, gente. Vocês vão ver que o vômer, nos livros, ele é considerado um osso irregular, certo? Mas ele parece como se fosse uma lâmina, certo? Então, olha só. O osso vômer, ele está aqui nessa pontinha, a pontinha do osso vômer, se articulando aqui com a maxila e se articulando também com a lâmina perpendicular do etimoide. Lembra que essa parte aqui é o osso etimoide. E nessa vista posterior, vocês estão vendo a porção final do vômer. Então, entendam. O vômer ele começou aqui na frente, logicamente vocês não estão observando, e ele está atravessando toda a cavidade nasal, certo? Então, vocês estão observando aqui a porção final do vômer, a porção terminal dele. As articulações que ele realiza, vocês estão conseguindo observar que ele está se articulando aqui, parte com o osso esfenoide e também um pouco com o osso occipital. Olha nessa vista, certo? Nessa secção sagital, como vocês conseguem observar, o vômer ele atua principalmente fazendo a porção esquelética do septo nasal. Então, o septo nasal ele vai ser composto, ele vai ser formado aqui pelo osso etimoide e também aqui pelo osso vômer, certo? Então, são esses dois ossos que irão formar o septo nasal.
Então, pessoal, vamos observar quais são os acidentes ósseos do Vomer, certo? Conforme eu vou mostrando aqui os acidentes, eu posso mostrando aqui também nessas outras imagens. Então, primeiro, lâmina perpendicular do Vomer. Gente, é como se fosse a lâmina mesmo. Como ela é perpendicular, certo? O nome dela é perpendicular porque ela vai ser perpendicular ao plano do solo, ao plano horizontal, certo? Então, a lâmina perpendicular é essa região. Vocês conseguem observar a lâmina perpendicular aqui, nessa outra imagem. Então, tudo isso daqui é a lâmina perpendicular. Tá? Duas estruturas, aqui está apontando em dois momentos, mas é o mesmo acidente ósseo. Nós chamamos de asa do Vomer. A asa do Vomer vocês conseguem observar melhor nessa imagem, olha. Vocês estão observando essas duas regiões laterais, estão bem aqui no meio, a lâmina perpendicular. E vocês estão conseguindo observar como se fossem duas saliências, uma de um lado e outra do outro, certo? E essas duas estruturas nós chamamos de asa do Vomer. Crista coanal. Crista coanal, gente, é a porção terminal da lâmina perpendicular. Então, o nome crista coanal é porque essas duas aberturas que vocês estão observando aqui nós chamamos de coanos. Tanto que essa é a porção que delimita cavidade nasal de faringe, de garganta, certo? Então, crista coanal, certo? Depois eu vou já mostrar numa outra imagem que essas duas aberturas nós chamamos de coanos. E por fim, a região final do Vomer, que nós chamamos de parte cuneiforme do Vomer, que é a região em formato de cunha, certo? O que eu quero que vocês mais se atentem no Vomer são as asas e a lâmina perpendicular do Vomer, é somente isso. Então, observem, olha, o Vomer ele vai formar o septo nasal. Então, percebam, o septo nasal ele vai possuir uma porção esquelética. Olha, a lâmina perpendicular do etimoide, junto com o Vomer, vai formar a porção esquelética do septo nasal. E a outra porção do septo nasal vai ser cartilaginosa, que vai ser uma cartilagem que nós chamamos de cartilagem septal. Então, aqui, olha, vocês estão vendo o septo nasal, aqui recoberto por mucosa, e aqui dissecando ele, vocês estão conseguindo observar a porção esquelética e a porção cartilaginosa. Vocês estão conseguindo verificar a região de abertura aqui da cavidade nasal? A cavidade nasal, quando você monta ela, todas as estruturas cartilaginosas, ela vai ter essa abertura e essa outra. Essas daqui são as narinas, certo? E aqui, por fim, os coanos. Então, dos coanos para cá, isso daqui já é faringe, já é garganta, certo? Essa daqui é a região que nós estamos chamando de faringe, certo? Essa daqui, olha, é a famosa adenoide, só que o nome dela não, adenoide é nome vulgar. O nome corretinho dessa estrutura é tonsila faríngea. Por quê? Porque está localizado na faringe, certo? Então, vamos continuando. Olha o desvio de septo. O desvio de septo, gente, ele basicamente é uma deformação, né? Eu posso considerar desvio de septo como uma anomalia, porque o desvio de septo ele impede que você respire direito, né? Que você consiga realizar a inspiração e a expiração de forma eficiente. Então, às vezes, o desvio de septo ele pode gerar um defeito nessa respiração, porque ele vai basicamente obliterar, ele vai fechar uma das duas câmaras da cavidade nasal, como vocês estão conseguindo observar nessa imagem. Essa câmara está praticamente fechada, está entupida, enquanto essa daqui ela está aberta. Aí o septo nasal, esse desvio de septo, você pode ter um defeito tanto na inserção óssea como na inserção cartilagínea, ou simplesmente você pode ter malformações realmente ou da porção cartilaginosa ou da porção óssea, certo? Aí a cirurgia de reparo ou é com cirurgião plástico ou também cirurgião bucomaxilofacial também realiza reparo de septo nasal, só que ele só pode realizar quando o paciente sofre uma fratura de outras regiões. Aí ele aproveita e ajusta o septo nasal. O cirurgião dentista ele não pode fazer cirurgia de desvio de septo, embora o cirurgião buco ele possa ser apto, só que ele só pode realizar quando o paciente sofre uma fratura de face. E aqui, olha, as duas aberturas, certo, finais da cavidade nasal, que nós chamamos de coanos, certo? As duas porções esqueléticas. E agora, por fim, a concha nasal inferior, para a gente finalizar todas essas estruturas do víscero-crânio relacionadas com o nariz. A concha nasal inferior, gente, ela também é considerada nos livros como um acidente, como um osso irregular. Na verdade,
a maioria dos livros consideram todos os ossos do viscerogrâneo como irregulares, embora alguns tenham um formato mais laminar, mais plano, como por exemplo o vômer, mas eles são considerados ossos irregulares, certo? A concha nasal inferior, gente, ela é essa estrutura, certo? Vocês estão conseguindo observar aqui nessa imagem, certo? Nessa vista anterior e nessa vista lateral, a partir de uma secção sagital, vocês estão conseguindo observar novamente também a concha nasal inferior. As conchas nasais vão ser aquelas estruturas responsáveis pelo turbilhonamento do ar, e que esse turbilhonamento do ar, eu cheguei até a explicar para vocês na aula de introdução à anatomia, com turbilhonamento, você aquece o ar, você umedece o ar, você filtra o ar, porque você tem estruturas relacionadas com isso, porque a cavidade nasal ela é cheia de muco, ela vai possuir pelos, como também irão possuir cílios em suas células epiteliais, e tudo isso auxilia na filtração. O muco ajuda no umedecimento desse ar, e também o turbilhonamento, como você aumenta a velocidade das partículas do ar. Se você aumentou a velocidade, você aumenta a temperatura, então nesse caso você aquece, certo? E aí, só finalizando essa parte para ficar muito bem claro, a cavidade nasal ela vai possuir de cada lado 3 conchas nasais. Você tem essa concha nasal que é a concha nasal superior, essa concha nasal que é a concha nasal média e essa concha nasal que é a concha nasal inferior. Repito novamente, concha nasal superior e média, acidentes ósseos do osso etimoide. Concha nasal inferior, como eu estou separando nessa aula, é um osso somente, certo? A concha nasal inferior ele é somente um osso, tá bom? E aí, aqui já é uma imagem que eu estou mostrando para vocês que todo aquele acidente, toda aquela imagem está recoberta agora por mucosa, que você consegue observar, olha, concha nasal superior, concha nasal média. De uma forma geral, essa região é a região do osso etimoide. E aqui a concha nasal inferior, sendo que a concha nasal inferior ela vai ser um osso somente, certo? Só levando em consideração a concha nasal inferior, inferiormente à concha nasal inferior, você vai observar esse ducto, que é o ósteo do ducto lacrimonasal, certo? Aquele que traz as lágrimas, certo? Lá do sacro lacrimal para a região da cavidade nasal. É por esse motivo, novamente, que quando você está chorando de uma forma muito intensa, você também tem coriza, porque você também, as suas lágrimas caem para a cavidade nasal, certo? Uma outra condição, superiormente à cavidade, à concha nasal inferior, vocês estão observando toda essa região que nós chamamos de hiato semilunar, que é a região onde vocês irão observar as desembocaduras de vários seios, tanto de seios etimoidais, como o seio da maxila, como também do seio frontal. Maiores detalhes sobre essa anatomia eu comentei para vocês lá no osso etimoide. Bem, pessoal, no próximo vídeo nós iremos falar sobre um osso palatino, que é um osso bastante irregular, mas aí a gente vai deixar para a próxima aula.